Aqui é mais um Católico Você Sabia, Padre Felipe Neco. Opa, desculpa aí o barulho. Ah, você já tá... Sim, já estamos gravando já. Eu pensei que você tava testando o som, testando. Aqui já testei já, pois vamos lá. Bom dia, boa tarde, é o Padre Renan aqui. Desculpa, eu tô meio perdido, o Padre Felipe pegou de surpresa. É uma alegria estar com vocês de novo nesse novo episódio Católico Você Sabia? E aqui estamos, né, cumprindo com o nosso semanal agora, né? Graças Hoje, a Deus. segunda-feira, dia 1º de junho, festa, quase que a gente emendou um dia mais aí para o mês mariano aí, porque hoje é dia de festa, a gente celebrou a festa de Nossa Senhora, Maria, Mãe da Igreja, uma festa que até eu estava buscando um pouquinho para... Não é dela que vamos falar, mas comentamos, é uma festa recente que o Papa Francisco fez festa. Antes eu creio que era só uma memória, porque foi estabelecida o título honorífico por Paulo VI no final a pedido dos padres conciliares do Concílio Vaticano II, e ao final do concílio ele dá o título de Nossa Senhora, de Maria, Mãe da Igreja. E parece que teve um pedido dos bispos da Argentina, não sei se foi ainda com o cardeal Bergoglio por lá ou se é posterior, mas faz 2 anos, em abril de 2018, pois o Papa Francisco colocou como festa. Então, toda segunda-feira depois de Pentecostes é a festa de Maria. Então, e como esse ano Pentecostes terminou fechando foi um domingo fechado, recheado, né, com a visitação de Nossa Senhora, que não foi celebrado no dia também que caiu Pentecostes, e hoje celebramos. Então, Maria teve um dia mais de celebração hoje. Celebramos aí, eu celebrei principal junto com a comunidade, foi bem bonita a missa também, simples assim, mas bonita também. E sempre é uma alegria poder celebrar Nossa Senhora, né? Um presente que o Papa Francisco fez a toda a igreja, que a gente pode celebrar hoje. E você, o católico, você sabia, agora mais uma informação, com certeza em outros episódios vamos falar mais também sobre isso. Outra festa mariana, uma riqueza para toda a igreja, Maria, Mãe de Deus, que celebramos hoje. E aqui o Padre Felipe tem uma surpresa para nós hoje. Na realidade, eu perguntei agora para o Padre Felipe, então, qual tema você preparou? Ele puxou a folha assim, escondeu, falou, você já vai saber agora. Não, mas ainda não vamos entrar ainda, não, vamos continuar aqui para saber como é que foi sua semana, que você abandonou a comunidade aqui essa semana, foi passear um pouquinho. Semana de graça, eu estava acompanhando meus pais, que coitadinhos, estavam em quarentena, fechados na cidade de Itu, interior de São Paulo, estavam fechados, não podiam sair de casa, e eu falei, eu vou lá acompanhar meus pais um pouco, porque também precisam, né? Aproveitei para descansar, sem dúvida, mas sobretudo foi pensar na família, porque nesse tempo de pandemia, de quarentena, ficar em casa o tempo inteiro já gera conflitos, tensões, cansaço. Então, fui lá para poder distrair um pouco, foi muito bom. Também descobri uma realidade, vamos chamar política, sociopolítica, né, da atualidade que eu não conhecia, que é no estado de São Paulo, assim, a situação está um pouquinho mais complicada. Eu teria uma ideia, a polícia me parou 3 vezes, né, e eu nem estava com a minha máscara do Corinthians, imagina se eu estivesse. Não, aí sim que eu já iam prender se tivesse. Me pararam 3 vezes para poder fazer o teste, né, da temperatura e tal, porque viram que a minha placa a placa do meu carro não era de Itu. Então eles, você está chegando de fora, tem que parar, ver a sua temperatura, enfim, 3 vezes na hora de entrar e sair da cidade, porque estão realmente restringindo muito lá a circulação das pessoas, enfim. Então foi um conhecimento de uma realidade que eu não tinha, então pude ir lá para poder acompanhar meus pais nesse momento, e sem dúvida também descansei muito. Estar com a família é uma graça, né? Ao final, nossa vocação nasceu num berço de uma família, e a gente tem que também retribuir, né, a generosidade dos nossos pais, também agradecendo e acompanhando eles nas suas necessidades. É isso que eu fiz, Padre Felipe, de descansar e acompanhar meus pais em toda essa semana aqui que se passou. Essa semana eu estava meio off, essa semana não saí muito de casa, não? Para as visitas, que, como eu falei, pois eu estou no apostolado do Sequence, né? Sequence é um jogo americano de mesa, assim, então eu tenho aproveitado também para utilizar dessa maneira para estar acompanhando algumas famílias, talvez as tensões estão mais altas, ou simplesmente para descontrair um pouco, mas essa semana eu fiquei mais em casa, decidimos terminar o quebra-cabeça de 4.000 peças entre a comunidade. Levamos como 2 semanas mais ou menos para terminar. Foi intenso, foi difícil, que era um quebra-cabeça de 4.000 peças sobre as 4 estações de Beethoven, creio, e era uma pintura de Vivaldi, perdão. Mas tava meio difícil, mas conseguimos terminar. A ideia é fazer depois um quadro bonito.
Mas estamos nisso. Também hoje tivemos já o dia comunitário, jogamos bola depois de algumas semanas, meses aqui, os membros da comunidade. Convidamos aqui alguns amigos aqui, o Douglas Ginkreski, o Agnaldo Lima, o irmão Leonardo Lima aí, mandando um alô, um abraço para eles também. Pois aí o Douglas já está quase nascendo aí, diz que já está posicionada aí a filhinha aí. Depois de casado aí, vai nascer sua primeira filha aí com a Aline. Vai ser bonito aí, vamos ver. Tomara que saia a mãe, a menina, né? Pra dar. Mas é isso, mas estava aí na expectativa. Vamos falar pro Douglas escutar esse episódio depois e falar que o Padre Felipe mandou um abraço para ele, mas falando que espero que saia parecida com a mãe, né? Não, mas é isso aí. Mas foi interessante. Também tive um final, no caso, durante a semana passada, não saí muito. No sábado que sim tive, pois aí, o aniversário da Letícia e Surmas, que tive lá na casa dela, passamos lá também, aproveitando para jogar um joguinho de mesa lá, mas também mandar um abraço para ela, que já tem escutado aí. No final vou deixar outros alôs, outros abraços aí, que tem pessoas que escreveram aí na página, mas vamos então entrar no tema já, porque eu não quis falar, pois porque eu quero começar com uma pergunta. Quiz show aqui. Não vai ser uma pergunta difícil, mas sim uma percepção, pelo menos no meu modo de ver. Eu não vou falar da confissão, mas vou falar talvez de uma realidade que, especialmente no universo feminino, escutamos, pelo menos eu pessoalmente escuto bastante no sacramento da confissão. E eu queria ver como dá para ver se é a mesma visão, a mesma percepção que o Padre Renan tem. Qual é o tema, talvez, assim, que, especialmente como eu falava, no universo feminino, das mulheres, qual é o tema que sempre elas comentam que tem maior dificuldade de viver? Vamos ver se é o mesmo. Olha, me pegou de surpresa, hein? Sabe que, assim, sem pensar muito, não vou saber responder, né? Que as mulheres comentam com frequência na confissão e Padre Felipe me pegou de surpresa. Mas qualquer coisa, diga pelo menos algo que venha talvez à cabeça agora que você tem escutado, que sempre tem dificuldade de viver, algo que elas sempre falam, Padre, isso é muito difícil de viver. Eu não sei, talvez eu atendo lá as confissões com relação aos jovens, atendo aos jovens de diversos grupos diferentes, então são realidades diferentes, né? E são jovens que já estão participando da igreja, assim, com relação à juventude que eu atendo, são jovens que já estão na igreja. Então a maior dificuldade deles, as pessoas que eu atendo, desses que já têm uma vivência de fé, é perseverar justamente, né? Não é dificuldade na vivência da fé, mas é perseverar na fé. Eu escuto muito, Padre, eu quero rezar mais, Padre, eu quero escutar mais a Deus, Padre, eu quero... Né? Esse é um pouquinho o que eu mais escuto, até porque, como o Padre Felipe sabe, eu trabalho com adolescentes, né? Não atendo muito a juventude. O Padre trabalha com a juventude, é outra realidade. Então, eu não vivo muito essa realidade que eu mais escuto de jovens que já estão na igreja. Padre, eu quero perseverar na fé, mas não consigo. Esse é um drama, né? Quero, mas não consigo. É um pouquinho o que eu mais escuto. Não sei que coincide. Esse pode ser o seu tema, o seu próximo podcast. Mas eu falava mais no ambiente adulto de mulheres adultas. Mas eu comento então, porque eu acredito que é um tema que, desde a minha experiência, meus primeiros anos de ministério lá no México, que talvez haja uma oportunidade de viver mais, mas aqui no Brasil também tenho encontrado, especialmente em relação aos relacionamentos, é o tema do perdão. Não, eu acredito que muitas pessoas vivem o tema do perdão com grande dificuldade. E eu encontro que não só no perdão para com outras pessoas, mas muitas vezes até para com si mesmo, não? Das suas faltas, dos seus defeitos, e eu acredito que é algo que, podemos comentar um pouco e falar sobre o perdão. Até eu gostaria de começar desde um aspecto também muito humano, porque o perdão também tem que ser trabalhado desde uma perspectiva humana, mas claro, não tudo isso, todo o aspecto do perdão tem que estar, metido no aspecto espiritual, sobrenatural da graça de Deus, porque isso eu repito muito, não podemos perdoar sem a graça de Deus. Não, sem a graça, a ação do Espírito Santo, que celebramos ontem em Pentecostes, sem essa mesma ação do Espírito Santo, eu acredito que é impossível. Então, na verdade, eu ia trazer o tema, ia conversar sobre o tema, junto com o Padre Renan, mas acabou que fui buscar uma coisinha na internet, já apareceu já uma página, fui buscar, na verdade, primeiro em inglês, que eu gosto muito do material que eles têm em inglês, e apareceu uma página de psicologia, Psychology Today,
E quero falando sobre o perdão, eu peguei muito desse artigo que estava ali, algumas ideias que, pois não, quase tudo que vou comentar vem dali, depois acrescento alguma que outra coisinha, não? Eu vi primeiro no dicionário, não, pois, o que o dicionário nos diz sobre o perdão, não, que fala que é uma remissão da pena, uma remissão da pena da ofensa, que é uma desculpa a outra pessoa. Não? Um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia. E exigi-lo. Né? Então, essa é um pouco a ideia do perdão. O perdão em si, pois, aí já no aspecto psicológico, fala que é uma liberação de ressentimento ou de raiva. Eu acredito que isso é fundamental porque não podemos estar carregando uma realidade que muitas vezes não nos compete. Não? E eu acredito que é de vital importância para a saúde mental de todas as pessoas, não? Que, especialmente que sofreram, de certo aspecto, uma traição ou uma desconfiança ou uma atitude de outra pessoa. Não? O perdão impulsiona cada um de nós, nos move a avançar em vez de nos mantermos emocionalmente envolvidos em uma injustiça ou em um trauma, ou alguma coisa que nos foi feito. Foi demonstrado que o perdão eleva o humor, melhora o otimismo, nos protege contra a raiva, o estresse, a ansiedade, a depressão. Então eu acredito que por isso também eu achei importante comentar sobre esse tema do perdão, essa necessidade do perdão. E o perdão pode ser desafiador e por isso mesmo que eu pensei nessa ideia, eu estava pensando num tema nesses dias. Eu falei, pois, quantas vezes eu não escutei, especialmente na confissão, as pessoas comentando, padre, como é difícil perdoar, eu tenho essa coisa contra algum parente, contra alguma pessoa no trabalho, uma pessoa que me fez alguma coisa, que me traiu, e que difícil é perdoar. Não? E especialmente para aquela parte ofensora, quando essa parte que quem ofendeu oferece um pedido de desculpas insincero ou nem pede desculpas. Quanto mais difícil ainda é perdoar quem não pede desculpas ou quem segue a vida e não muda nada da sua vida. Mas eu acredito que o perdão sempre é o caminho mais saudável a seguir. Não, aí tá até a musiquinha aí do Let It Go aí, que eu tava pensando aí do Frozen, não, do Livre Estou. O perdão nos faz livres, não? O perdão nos liberta de trazer esse estresse, essa raiva, esse ressentimento, essa ansiedade muitas vezes, não? Tem um livro, eu não vou saber quem é o autor, né? Mas ganhei de presente um dia, não sei porquê, mas se chama Perdoar é Mais Barato. E a tese desse autor é justamente que às vezes nós gastamos com medicinas, com medicamentos, com tratamentos, quando a gente descobre que no fundo o que a gente precisa é perdoar. E às vezes perdoar nos tira todo aquele peso que nós estávamos buscando tirar com medicinas e não conseguimos, porque a causa não é uma causa que a medicina cura, mas é justamente o perdão. Então fica aí a dica também, interessante a tese dele, e talvez o Padre Felipe vai aprofundar também nesse tema, né? Mas como tese está muito interessante, perdoar é mais barato, porque em vez de gastar com tantos e tantos remédios e tratamentos, às vezes basta pedir a graça de perdoar, que é tão difícil também, é um desafio, que podemos economizar com as medicinas e os tratamentos, né? Nesse mesmo artigo que eu estava lendo, um psicólogo chamado Robert Enright delineia 4 etapas do perdão, que eu achei bastante interessante e que pode nos ajudar. Não? Que o primeiro ele fala é descobrir a sua raiva, explorando como você evitou, como você tratou ou você trata com a emoção. Então, descobrir essa raiva e explorar como ela atua na sua vida. O segundo é tomar a decisão de perdoar. Não? Aqui talvez seja o primeiro passo mais importante. Não é só saber, não, descobrir, entender o motivo, mas dar esse passo, não, decidir perdoar. Uma decisão é um ato da vontade de querer perdoar. Depois, não, começar reconhecendo que ignorar ou não lidar com a ofensa pois não funciona muitas vezes, o perdão pode fornecer realmente um caminho a seguir. Depois o terceiro passo que ele comenta
cultivar o perdão desenvolvendo compaixão pelo ofensor. Não, pois e isso eu creio que isso sim me ajudou. Depois eu vou comentar uma coisa pessoal, mas eu creio que ajudou muito também. Você vê que pois todas as pessoas somos fracas, somos débeis. A pessoa que ofendeu, que fez o mal, pois ela também viveu o mal na vida dela, não? Então eu creio que sentir compaixão pelo outro é talvez o passo mais difícil, mas depois é um passo talvez necessário também. Não refletir se o ato foi devido à intenção ou circunstâncias maliciosas na vida do ofensor, não daquela pessoa que cometeu o ato, que ofendeu. Pois ver se ela é assim, se ela teve intenção, se ela buscou isso ou não, se foi fraqueza. É importante ter essa ideia. E, finalmente, o último passo, liberar as emoções prejudiciais e refletir sobre como pois, você pode ter crescido com a experiência e o próprio ato de perdão, que é como fechando, não poder estar livre dessas emoções de raiva, de ressentimento já, e refletir sobre como pois, crescemos quando perdoamos. Não? Mas talvez voltando um pouquinho mais, talvez naquela primeira parte, não, de como superar o ressentimento, não? Às vezes o ressentimento pode durar anos e realmente é incrível, né? E eu posso dizer por experiência própria, mas também experiência dentro da minha família, o ressentimento pode durar anos, anos. E mesmo que acreditemos que nossa vida segue em frente ou que já esquecemos essas situações passadas, ali está presente. Quando toca o tema, sai o nome da pessoa, vê a pessoa e ali está o ressentimento. Mas para liberar esse ressentimento é importante refletir sobre por que a pessoa pode ter cometido a traição, a ofensa, a injustiça. Não realmente sentar-se com a dor. Sentar-se para refletir, para pensar nessa dor e tentar perdoar a outra pessoa. Porque o perdão não pode. Pois, nossa, começou cedo hoje aqui o galo aqui. Tá cedo, não chegamos nem na metade aqui, ele já tá marcando aqui nós aqui. Mas vamos seguir então. Né? Mas o perdão pode trazer uma sensação de força que domina a amargura, mas é necessário para a nossa vida. Não é simplesmente pois algo que eu esqueço. Eu preciso trabalhar nessa superação do ressentimento. Mas como perdoar a pessoa por traição, esse talvez é o tema onde existe maior dor, maior ressentimento, onde as pessoas sentem mais dificuldade no perdão, é quando a pessoa me trai a minha confiança, especialmente talvez em relações familiares, matrimoniais, relações de trabalho, de amizades, de namoro, noivado. A decisão de perdoar um caso é profundamente pessoal. E claro, cada um tem que ver como vai dar esses passos, porque também as situações de traição, de ofensa, são muito diferentes em muitos casos. Mas o mais importante é que ele não tem nada a ver com a outra pessoa. Um componente chave é que a pessoa que teve o caso, que pois, enganou, que traiu, seja completamente transparente e honesto a partir desse momento para reconstruir a confiança no relacionamento. Isso pode envolver pois, a exploração das razões para o caso resolver os problemas que já estavam presentes e impedir uma infidelidade no futuro. Não? Caso, pois, o perdão também vai acompanhado da reconciliação, porque essa talvez é uma dúvida que muitas vezes as pessoas encontram. Preciso me reconciliar com a outra pessoa se eu a perdoar? Ou seja, o perdão vai unido à reconciliação? Necessariamente não. O perdão e a reconciliação são conceitos distintos. Né? O perdão é interno e o processo não depende do ofensor. Eu decido perdoar a pessoa que me ofendeu e eu não levo esse peso comigo. Eu gosto muito de colocar esse exemplo, principalmente na confissão em relação ao perdão. É como se trouxéssemos uma bolsa, uma sacola cheia de pedras, mas que essas pedras não nos pertencem e temos que ser capazes de deixar essa pedra com a pessoa, falar, isso aqui não me pertence, esse peso que eu estou levando não é meu, isso é seu. O que a outra pessoa vai fazer com essas pedras, não? Fala, você vai jogar no rio, você vai enterrar essas pedras, você vai fazer escadinha com as pedras, não sei o que ela vai fazer, só que esse peso não me pertence.
Eu acho muito interessante esse tema, Padre Felipe, da reconciliação, do perdão e da reconciliação, justamente porque isso sim é verdade. Quando alguma pessoa tem comentado esse tema, Padre, eu não consigo perdoar. Normalmente a pessoa não deseja o bem do que o ofendeu, vamos dizer assim, né? Não deseja o mal, desculpa, não deseja o mal, né? Padre, eu desejo que ele seja feliz, Padre, eu desejo que ele siga a vida dele, eu não quero o mal, eu quero que ele... Porém, ele lá e eu aqui. E às vezes as pessoas sentem muito mal por isso, né? Então, quando o Padre agora esclarece perdão e reconciliação, talvez nos dá um pouquinho mais de paz a respeito a isso, né? Eu perdoo, como o Padre disse, é um processo interior. Eu desejo que aquela pessoa seja feliz, eu não quero vingança, eu não quero nada, porém a ferida fica. Então é difícil, realmente leva muito tempo a cura completa, né, de uma ferida, e talvez uma pessoa que me causa um mal, eu não vou conseguir sorrir, abraçar, né, viver como se nada tivesse acontecido, porque algo aconteceu. Porém, eu desejo o bem dessa pessoa, porque pelo menos um processo interior de perdão já existiu, né? Acho interessante pontualizar então esse tema do perdão como um processo interior nosso, né, do sujeito, e a dificuldade de reconciliação. Talvez eu perdoo no meu interior, mas que a pessoa fique lá no canto dela e eu aqui, porque eu não consigo mais viver com essa relação normal, natural, com uma pessoa que me ofendeu, né? Eu acho isso sumamente humano. A ferida demora para cicatrizar, né? É bem importante, não? Saber distinguir realmente essa realidade do perdão e da reconciliação. O perdão, todos temos que buscar viver, porque é algo que pois, nos libera, algo que nos deixa livres. A reconciliação é todo outro patamar, não? Como eu falei, o perdão não depende de nenhuma atitude do ofensor. O que ele fez e já está lá. O perdão depende de mim, de eu dar esse passo, de eu, com o ato da minha vontade, de minha generosidade, perdoar. Agora, o ofensor, oferecer desculpas ou reconciliar-se posteriormente é toda uma outra realidade, não? Que em alguns momentos não vão se dar. E não porque o ofendido não queira. Porque talvez o ofendido já perdoou, mas a outra pessoa mesmo não quer transformar a sua vida, não quer mudar de vida. E eu penso, não, especialmente em relações não, de casais, onde existe uma parte que é agressora, uma parte que está nos vícios e não quer mudar de vida e talvez já tenha tentado tantas vezes. Pois claro que a pessoa ofendida pode perdoar, mas já não existe, talvez muitas vezes, o sentido da reconciliação, porque a outra pessoa não quer se reconciliar. Não? Ou talvez uma pessoa que já vive uma realidade de de um outro relacionamento, já está vivendo com uma outra mulher ou um outro homem, pois claro, pode passar dos dois lados, mas não existe a possibilidade da reconciliação. O perdão, claro, tomara que exista, mas a reconciliação é todo um outro processo que também tem que partir da parte ofensora também. Não, que eu até comentei um pouquinho antes, não, que tem que ter esse desejo de ser transparente, de ser honesto, de reconstruir essa confiança no relacionamento, mas isso tudo é principalmente em relação a outra pessoa, ao que ofendeu, não? Mas eu queria também entrar num aspecto que talvez é tão importante quanto o perdão ao outro, é o perdão a si mesmo. Porque eu creio que aqui todos entramos. Talvez, pois seguramente existem pessoas que nunca foram ofendidas por outras pessoas, nunca foram traídas, nunca pois, sofreram nenhuma injustiça, pois a Deus graças, tomara que nunca tenham sofrido isso realmente, mas eu acredito que todos, em algum momento da nossa vida, já passamos por momentos em que dissemos, nossa, que tonto que eu fui, que burro que eu fui, que besteira que eu fui, e muitas vezes trazemos em toda a nossa vida pois essa realidade dessa falta de perdão a nós mesmos. Não perdoar outra pessoa é uma coisa, mas o que acontece quando cometemos nós mesmos a ofensa, pois eu creio que, sobretudo, é importante assumir a responsabilidade pelos nossos erros, não fugir, né? Não fugir do que nós fizemos. A realidade dos nossos erros, dos nossos fracassos, ou, como dizia, da nossa própria traição, talvez, se nós fomos os que ofendemos, reconhecer, ser responsável pelos erros. Mas a culpa e a vergonha intensa não são um resultado produtivo a longo prazo. Não? Eu primeiro reconheço a minha falta, os meus erros. Mas esse processo do auto-perdão, apesar de ser um desafio doloroso,
é profundamente valioso para a nossa vida, para o nosso crescimento. E a chave desse processo, como eu falei, reconhecer os erros, fazer-me responsável, entender depois por que eles ocorreram, ou se ainda é presente por que ocorrem, e ser consciente dessa realidade. Poxa, eu estou fazendo isso errado, eu não estou fazendo isso bem. E ajudar a corrigir a situação. Não dar os passos para tentar transformar essa realidade de como eu estou vivendo ou de algumas atitudes que eu tive no passado e mudar essa realidade. Especialmente quando são erros do passado, né? Reconhecer o que estava errado na minha vida, assumir a responsabilidade pelo dano que causei, refletir sobre por que o evento, a situação aconteceu, identificar especialmente como evitar essa mesma ofensa semelhante no futuro. Não repetir essa minha ação. É assim como eu vou perdoar realmente as minhas faltas, especialmente as minhas faltas passadas. Então, perdoar a si mesmo, concentrando-se também no pensamento, pois para alguns até dizendo em voz alta, anotando em algum caderno, algum livro, é algo que pode nos ajudar. E claro, né, buscar a reconciliação, quando eu sou o ofensor, pedindo desculpas, não, à pessoa que eu prejudiquei, que eu falei mal, que eu traí, não sei, tantas coisas podem acontecer, e tentar melhorar a minha vida de maneira significativa, transformar a minha vida, não dar sinais de confiança a outra pessoa quando estou buscando a reconciliação. Tudo isso é fundamental para o nosso caminho de reconciliação também, de perdão primeiro conosco mesmo. Não? E depois, mas acreditamos, e sempre é possível, porque muitas vezes o perdão a si mesmo é tão difícil. Eu creio que os erros geralmente se apegam à visão que temos sobre nós mesmos. Não, terminamos tendo uma visão, eu sou assim, é o típico, eu sou assim, eu não vou mudar, eu não posso, pois já não tenho como mudar, sempre digo as coisas erradas, nunca poderei corrigir meus erros. Não, isso tem que pois, sair da minha vida. O perdão de si mesmo pode exigir que essa visão de si seja pois, identificada e abordada primeiro. Eu tenho que pular essa etapa. Não, eu posso me transformar. A graça de Deus, não que vamos entrar lá, mas eu posso ser diferente. Eu tenho que mudar. Pois essa armadilha e outras tornam muitas vezes o perdão de si mesmo especialmente desafiador. Queria entrar por último nos benefícios do perdão, antes de entrar um pouco já na parte mais espiritual, porque eu acredito que temos que buscar também motivar-nos pelos benefícios do perdão, que o perdão pode fazer na nossa própria vida. Porque o perdão está diretamente associado a maiores sentimentos de felicidade, de esperança, de otimismo. O processo de perdão também pode proteger contra condições graves, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e até mesmo de doenças físicas. Quantas pessoas que trazem doenças até mesmo físicas devido a essa falta de perdão. Também foi demonstrado, aí diz o artigo, que o ato beneficia até mesmo pacientes cardíacos, diminuindo significativamente a pressão sanguínea. Até fisicamente, realmente, o perdão pois, nos libera de tanto peso. E por isso que muitas vezes a gente escuta, não, o perdão é para o seu próprio bem, tudo, mas por que o perdão é para o nosso próprio bem? Porque sabemos que abrigar, manter a raiva dentro de nós, o ressentimento, pois até fisicamente faz com que o corpo libere hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, sempre que a situação vem à nossa mente. E esse fluxo constante desses produtos químicos no nosso corpo pode levar a esse estresse, essa ansiedade, além de diminuir a criatividade e a solução de problemas cotidianos, dizia esse artigo também. Mas entramos então nesses benefícios emocionais do perdão. Muito simplesmente, pois o perdão vai oferecer muitos desenvolvimentos psicológicos positivos, como reduzir essa raiva, uma raiva doentia, reparar relacionamentos potencialmente valiosos, não especialmente, pois acredito no ambiente familiar, como é importante valorizar esses relacionamentos e muitas vezes só a base do perdão que vamos poder crescer. Crescer também como pessoa, o perdão nos ajuda a crescer como pessoa e exercitar a bondade em si mesma, independentemente da resposta. Além dos benefícios pessoais, não, de modelar o perdão para os outros, pode levar a melhorias entre as gerações,
melhorias sociais, melhorias dentro da família, dentro do trabalho, e quão necessário é isso, né? Mas, sobretudo, o perdão pede também às pessoas que enfrentem a injustiça e a dor emocional, que busquem o perdão para resolver, pois, essa raiva talvez que trazem, esse ressentimento, essa dor, e pois certamente pode ajudar no tratamento da depressão, junto, claro que é um tratamento, acompanhamento que tem, mas seguramente pode tirar um peso muito grande. Essa é um pouco a ideia dos benefícios, mas eu gostaria de entrar já nesse aspecto que eu já comentei um pouco e que eu acredito que eu sempre comento também dentro da confissão, que é que realmente o perdão é uma graça de Deus, é um dom do Espírito Santo na nossa vida. Ontem que celebramos Pentecostes é uma ocasião para seguir pedindo essa ação do Espírito Santo já no nosso tempo ordinário, na nossa vida ordinária, pedir essa graça do Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia, pois, fala em diversas passagens. Não, por exemplo, em Mateus 18, Pedro mesmo vai dizer: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão se pecar contra nós? Até 7 vezes? E o Senhor fala até 70 vezes 7. Né? Pois, Mateus 6 também vai falar em outro momento. Né? No próprio Pai Nosso, que o Senhor nos ensina: perdoai-nos as nossas ofensas. E é muito importante, não podemos deixar de viver a graça do perdão em nossa vida e como necessitamos para o nosso crescimento. Mas como eu falei, sem a graça de Deus, realmente é muito, muito difícil alcançar isso. Até eu compartilho essa realidade que eu falei, que eu pois, pessoalmente vivi. Meus pais são separados, já tem mais de 20 anos, até mesmo antes de eu entrar no seminário, e pois fiquei quase 10 anos sem vê-lo, e eu me lembro bastante bem que talvez a realidade do perdão não era algo que eu tinha presente em relação pois, à situação que pois, meu pai nos abandonou e tal, e se foi da casa, mas eu lembro perfeitamente num retiro, numa atividade dentro do retiro, no momento de oração, pois que eu recebi essa graça do perdão. Eu sempre falo, eu nem pedia essa graça do perdão, mas Deus quis me conceder, talvez me preparando também para aquilo que eu ia viver dentro da minha vocação mesma, como sacerdote, de ser pois, doador do perdão de Deus. Mas Deus me concedeu essa graça de viver o perdão, não de não guardar raiva ou ressentimento em relação à situação, ao que meu pai viveu na minha família. E eu vejo até de um modo muito simples essa realidade do perdão, porque eu sei que foi graça de Deus, não foi nenhum esforço meu, porque eu não existia um esforço meu por viver essa realidade, eu não busquei pedindo, porque era um peso para mim, não. Deus me deu essa graça. E eu agradeço todos os dias, porque eu vejo a diferença em relação aos meus irmãos. Eu tenho um irmão mais velho, Leonardo, que certamente não escuta esse programa. Tenho minha irmã mais nova que eu creio que talvez tenha escutado algum dos programas. Eu sei que eles trazem um pouco mais essa realidade, talvez ainda como um peso para eles, mas eu certamente vejo como graça de Deus que Ele me deu realmente essa graça. Mas é importante, não, como eu falei, o notar, ter essa presente que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma escolha. E escolher o perdão significará que temos que ir a Deus, muitas vezes de joelhos, para receber e poder perdoar. Está escolhendo não deixar que os pensamentos de ódio, de ressentimento governem o nosso coração. Eu escolho ir a Deus, buscar a Deus, pedir a Deus, encontrar em Deus a ajuda e o conforto, em vez de me dedicar ao passado, às falhas do passado, sejam de outras pessoas que me ofenderam, sejam dos meus próprios erros, mesmo quando nossos sentimentos preferem fazer qualquer coisa além disso. O poder que precisamos para isso, obtemos, como eu falei, do Espírito Santo. É um dom, uma graça do Espírito Santo, um dom que preciso pedir ao Espírito Santo, fortalecer-me na oração, com os sacramentos, com a Eucaristia, Jesus, que é quem desde a cruz ofereceu o seu perdão. Então, precisamos realmente dessa ação de Deus. Pensando até mesmo ali, como São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, vai dizer lá que
sobre Cristo, quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Colocar nas mãos de Deus, muitas vezes, essas situações, essas realidades que vivemos, confiando em Deus, confiando que o Senhor, que pois cuida de nós, Ele seguirá também nos dando o que necessitamos. Aproximar-nos de Deus, do seu amor, para encontrar tudo o que precisamos para viver o perdão em nossas vidas. A gente percebe que toda essa realidade que o Padre Felipe está comentando e está fazendo tanto ênfase nesse tema da graça, né, do Espírito Santo, a gente percebe realmente que é vida espiritual, né? Humanamente, uma pessoa que se sente ofendida, se sente magoada, se sente abandonada, se sente traída, é muito complicado perdoar realmente. Então, sim, é verdade que o perdão tem muitos benefícios, como o Padre Felipe disse, e que nos liberta de todos o humor, a raiva, enfim. Porém, a gente tem que entender que algo tratar uma pessoa com amor quando essa pessoa nos causou uma ferida só pode ser do outro mundo, só pode ser da outra vida, só pode ser algo que Jesus Cristo nos ensinou. É a grande novidade do Evangelho, o amor aos inimigos, o amor ao próximo, a caridade. Então, gente, a gente tem que entender que se trata de algo realmente, nitidamente espiritual, né? Não é alguma coisa que nós, com nossas próprias forças de ser humano falível, pecador, fraco, vamos conseguir. Portanto, muito importante realmente ter em mente que é a graça de Deus que vai dar-nos esse dom de que o padre comentava, né? Eu tive uma experiência que eu compartilho, não está relacionada ao perdão de alguma pessoa, mas sim com o perdão comigo mesmo, né? Tema vocacional nosso, nossa formação sacerdotal, a gente tem nossos conflitos, nossos problemas, nossa direção espiritual também, como sumamente necessário, né? E eu me lembro que eu estava naqueles momentos de pensar, realmente eu não estou conseguindo mais, isso não dá certo, eu já estou abandonando tudo porque não vai dar certo, né? E eu olhava para trás e via quantos problemas, quantos erros, quantas dificuldades. Então eu já escrevi para o meu superior lá em Roma, eu estava no Brasil, escrevi para o meu superior em Roma e falei para ele, olha, sabe que, padre, estou achando que isso não é para mim porque não dá certo, ó, eu sempre volto a pisar na bola, sempre na mesma coisa. E ele basicamente me respondeu uma carta citando São Paulo, quando São Paulo diz, tenho tantas e tantas coisas boas, não que eu já seja perfeito, isso diz São Paulo. Depois eu posso colocar aí nas redes sociais a citação específica, né? Porque agora não lembro se é Efésios, alguma coisa, Colossenses, eu não me lembro bem. Mas São Paulo disse, não que eu já seja perfeito, mas uma coisa eu faço, deixo o que está atrás e corro em direção ao prêmio que o Senhor me tem reservado. Então, não que eu já seja perfeito, cometi um monte de erros no passado, realmente eu olho para trás e vejo que eu fui um desastre. Não sou perfeito, porém uma coisa eu faço, o Senhor já me perdoou, eu tenho que me perdoar também. Então, esqueço o que está atrás e corro em direção ao prêmio que o Senhor me tem reservado. O meu formador, meu superior lá de Roma, me escreveu uma carta respondendo à minha inquietação e me colocou esse texto que me serviu de luz de meditação muitos e muitos anos, justamente para que eu pudesse me perdoar e dizer, realmente, se o Senhor me perdoa conhecendo minhas fraquezas, por que eu não vou me perdoar também? Então, uma coisa eu faço, deixo o que está atrás e corro em direção ao prêmio que o Senhor me tem preparado. Sem dúvida, esse perdão a si próprio também é uma graça que o Senhor nos tem que dar e temos que pedir ao Senhor na oração. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Católico Você Sabia? Hoje sobre o tema do perdão. Espero que eles ajudem, pois aqui dentro do tempo, já chegando já no limite, já estamos quase chegando nos 40 minutos, mas aqui vamos. Espero que eles ajudem esse tempo, esse programa, essa ideia. Quero mandar um alô aqui, que já teve pessoas já escrevendo na nossa página, ainda não mandaram muito e-mail, o pessoal creio que já não é muito de e-mail, mas pelo menos aqui na página já deixaram. Eu vou deixar meu alô aqui para eles aqui. Primeiro para Vânia Vicente aqui, da equipe de Nossa Senhora, que eu acompanho, até vamos ter reunião amanhã. Mando um alô para todos eles da equipe, mas em especial aí a Vânia, que diz que vem agradecer por esse ensinamento que nos remete à condição humana, em especial o momento em que vivemos, ela falando sobre o programa do medo, ali também a Adriana Tamis falou também muito obrigada, Padre Neco, que Deus abençoe a todos, ela que é mãe do
de um aluno do nosso colégio ali, do Colégio Everest, quando eu estive trabalhando ali, ajudando como capelão. Também uma amiga minha da paróquia, nossa paróquia São Pedro de Alcântara, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a Nani, como chamavam, nossa querida Nani Franciane de Assis Pereira de Oliveira Marinho, um sobrenome bem grande aqui. Mas ela mandou, 2 alunos, ela mandou no do Medo, ela falou parabéns, Padre Neco, pela iniciativa, amei, e depois, esse foi no do Medo, e depois no posterior, ela também falou parabéns pela evangelização, bendito seja Deus. E a nossa coordenadora de formação católica ali do colégio, a Adriana Campagnoli, também disse muito obrigada, Padre Neco e Padre Renan, por ilustrarem e tornarem presente a paz, fruto do Espírito Santo. Então eu mando um alô, um abraço para todos elas aí, que mandaram, a Nani, a Adriana, a Vânia, que mandou aí também um alô, e a Adriana estamos aí também, pois, nossas orações aí, obrigado pelo alô. Vocês também, se quiserem, podem mandar seu alô, pois nas páginas de Facebook, Instagram, Twitter, que mais estamos também aqui na própria página nossa, do catolicocesabia.com.br, e também, se quiserem, por e-mail também, catolicocesabia@gmail.com. Tem um alô para alguém aí, Padre Hernão? Quero deixar um abraço ao pessoal do Reino Cristo, os jovens, que eu vou estar lá amanhã, né? Vou estar indo para Joinville amanhã de novo, voltar a trabalhar depois dessa semana de descanso lá com meus pais, e vou estar com o pessoal do Reino Cristo, né? O pessoal que eu atendo lá, os jovens do Reino Cristo, os adolescentes do ECID, eu sempre comento para eles, olha, já temos novo episódio, já temos novo, então mando o meu abraço, meu alô para eles também, espero que esteja ajudando de alguma forma esses episódios que estamos tratando aqui sobre o católico, você sabia? Mando aí o meu abraço ao pessoal do Reino Cristo lá de Joinville, então. E um alô finalmente pro Rafael Engelman, aí, nosso ex-colaborador aí, que hoje está de aniversário, está ficando mais velhinho. Vamos cantar os parabéns hoje à noite, vai ter velhinha ou não? Não sei se vai ter velhinha, mas vai ter um shopzinho aí. A gente está indo lá para se encontrar com ele lá. Eu vou estar saindo daqui agora já, vou saindo para lá, terminar minhas orações aqui, terminando esse programa, e vamos lá nos encontrarmos para poder cantar o parabéns para ele também aí, junto com o Padre Luiz Fernando, nosso amigo aí, talvez o Padre Thomas também vai nos acompanhar aí. Mas é isso, pessoal, um abraço, uma boa semana para vocês, e obrigado por nos acompanhar. Mande seu alô, catolicocesabia@gmail.com, catolicocesabia@gmail.com. Um abraço, até mais, pessoal. Deus abençoe. Um abraço, pessoal. Semana que vem estamos aqui de novo. Deus abençoe.